Fala galera do canal Tamo Junto Mengão, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Thiago Nogueira, estou aqui gravando o meu primeiro vídeo para o canal. Irei falar sobre o jogo de ontem, reunião entre torcida organizada e jogadores, viagem do Landim para a Europa, lesões e sobre o goleiro Santos. Saudações rubro-negras e vamos lá. Então, sobre o jogo de ontem, seria muito horrível para nós flamenguistas se esse jogo não acontecesse, tendo em vista que o Sport Cristal vem de um péssimo momento no futebol peruano, só não tomaram gol em um jogo, o nosso elenco é muito superior ao deles, então seria muito importante que a gente jogasse ontem, né? Não precisava nem convencer, mas que vencesse ontem. Jogo fora de casa, como se diz na Libertadores, o importante é vencer. O meu medo maior ontem era de saber qual Flamengo vai entrar em campo. Além da dúvida que o Paulo Souza põe em nós, né? De qual é o Flamengo que vai entrar, porque já são 85 dias, se eu não me engano, hoje 86, que o Paulo Souza está no Flamengo. E garanto que nenhum flamenguista, nenhum repórter tem a noção de quem seja o Flamengo titular de Paulo Souza. Não tem, né? Aí o meu medo seria qual Flamengo iria entrar em campo ou se ia entrar o Flamengo que quer derrubar o Paulo Souza, né? Que isso é nítido. A gente vê a má vontade dos jogadores dentro de campo. Ontem entraram novamente com essa má vontade, mas graças a Deus saímos com a vitória, com 2-0. O time vem muito abaixo daquilo que a gente se espera deles. O próprio Gabigol ontem, numa preguiça danada, né? Aplaudo a atitude do Paulo Souza ontem de ter tirado o Gabigol, num lance que ele pega a bola e com a má vontade que ele estava, o adversário vem tomar a bola dele facilmente, né? O Paulo Souza fez essa substituição e isso mostra para o time que ninguém é maior do que o Flamengo, né? Ninguém. O Hugo fez uma bela partida, o João Gomes, que não tem nem o que falar desse moleque, joga muita bola, entrou e mudou o meio de campo do Flamengo, roubou inúmeras bolas depois que entrou, armou jogadas. O Lázaro entrou muito bem, Matheus França entrou muito bem, né? E graças a Deus conseguimos sair com esses 3 pontos. Tendo em vista que temos ainda 3 jogos, né? Ontem foi o primeiro jogo, temos mais 3 jogos da fase de grupos no Maracanã, somando esses 9 pontos em casa, com os 3 de ontem, fazem 12 pontos, temos a classificação garantida, né? A briga fica nos 2 últimos jogos apenas para ver quem vai ficar na classificação geral. E assim ter o privilégio de decidir os jogos das oitavas, das quartas e da semi em casa, né? O que seria importantíssimo para nós, ter essa vantagem de decidir até a semifinal no Maracanã. A gente sabe a força da nossa torcida, então vamos torcer para que dê tudo certo, né? O time não convenceu ontem, mas o importante era vencer, né? Estrear vencendo e assim dar uma tranquilidade maior para a sequência do time. As lesões do Arrascaeta e do Fabrício Bruno preocupam muito, né? A gente torce para que eles voltem o quanto antes. A lesão do Arrascaeta é dores no tornozelo, que ele já traz desde as eliminatórias do jogo que ele fez pela seleção do Uruguai, onde ele veio no primeiro jogo do Fla-Flu, ele entrou no segundo tempo no sacrifício, jogou o segundo jogo no sacrifício e ainda deu um gol pro Gabigol, né? O que não é nada normal pro Arrascaeta, né? Fazer isso. É o nosso melhor jogador, é o principal jogador do time, sim. Sem ele o time fica um time amador, então precisamos e muito do Arrascaeta no nosso time. O Fabrício Bruno também faz falta, porque fez um bom campeonato carioca, ali na zaga, bem seguro, né? Passou muita segurança, então vamos torcer para que eles voltem logo. Tendo em vista também que no final de semana já tem a estreia do Brasileiro contra o Atlético Goianiense. É importante que o time vença, comece também com o pé direito no Brasileiro, comece com os 3 pontos, porque em seguida tem 2 jogos pesadíssimos no Maracanã. Um contra o São Paulo e outro contra o Palmeiras. Então é muito importante que a gente vença também esses 2 jogos, para dar confiança e tranquilidade para o resto da temporada.
O goleiro Santos já está à disposição do técnico Paulo Souza para jogar. É muito importante que ele se firme logo como titular, né? A gente é muito grato por tudo que o Hugo faz pelo Flamengo, mas a gente sabe que devido à inexperiência dele nos momentos de decisão, ele sempre acaba falhando, né? De um jeito ou de outro, ele acaba falhando. Então vamos torcer para que o Santos se firme logo como titular. Né? O goleiro multicampeão pelo Atlético Paranaense vai somar e agregar muito para o nosso Flamengo. A reunião entre as torcidas organizadas e os jogadores acontece amanhã, né? E a gente é muito grato a essa movimentação da torcida organizada, porque os jogadores precisam entender o que é Flamengo, né? Eles precisam honrar, porque para vestir isso aqui tem que ser sujeito ao homem, né? E essa má vontade que está dentro de campo, a gente não aceita de jeito nenhum. Como diz um dos cantos da torcida, nós queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Né? E de fato, isso aqui não é Vasco. Isso aqui é Flamengo. Tem que honrar. O mínimo que a gente exige para quem veste essa camisa é raça, é vontade dentro de campo. Então os jogadores tentaram fugir das torcidas organizadas, né, de alguns membros da torcida organizada, mas não teve jeito. O Marcos Braz marcou a reunião e alguns líderes do elenco vai ter essa conversa com membros das torcidas organizadas amanhã. Acredito que as torcidas que estejam presentes seja a Raça Rubro-Negra, a torcida Jovem Flá, a Flamanguaça, a Urubuzada, a Nação 12, a Império Rubro-Negro. E a gente é muito grato a esse movimento deles de ir lá conversar com os jogadores e mostrar que nenhum jogador é maior do que a instituição Clube de Regatas do Flamengo. Jogadores vão embora, diretoria vai embora, diretoria frouxa por sinal, técnico vai embora, mas o Flamengo fica. E o maior patrimônio do Flamengo é a torcida. Então a gente exige respeito, né, que joguem como torcemos. O apoio nunca faltou. Né, nunca faltou o apoio da torcida. Desde a derrota para o Palmeiras, no jogo seguinte do Brasileiro esgotou os ingressos. Perdemos o primeiro jogo para o Fluminense de 2-0. No jogo seguinte a torcida esgotou os ingressos. Então o mínimo que a gente exige é que tenham honra ao Flamengo, né? E que nessa reunião de amanhã, possa dar tudo certo, que os membros das torcidas organizadas estão indo lá em prol do Flamengo. E quinto e último assunto de hoje é sobre a ida do presidente Landim para a Europa, né? Surgiu muitos rumores de que ele está indo para lá para desfazer o que ele queria com o Andreas Pereira, se encontrar com o assessor do Arthur Vidal, né, e saber se de fato o jogador quer vir jogar no Flamengo. E assim se desfazer do Andreas e buscar o Vidal, que pra gente seria uma contratação gigantesca, né? Quem conhece o Vidal sabe que ele é a cara do Flamengo, então iria contar muito. O Andreas Pereira infelizmente não tem mais clima, não tem confiança nenhuma para jogar no Flamengo, né? Depois do que aconteceu na final da Libertadores contra o Vasco no Carioca esse ano. Então será muito importante que o Flamengo consiga, né, dar passos mais avançados na contratação do Vidal. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço demais a vocês. Peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho e boa sorte pro Mengão. Tamo junto. Saudações rubro-negras.